Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, ao nosso Café com Fé. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura do primeiro livro dos Reis. Nós lemos ontem os capítulos 9, 10 e 11, por isso hoje nós vamos para o 12, 13 e 14. Também vamos para o livro de Atos, capítulo 22, tá? Mas antes eu quero trazer para vocês uma reflexão de um autor desconhecido, que foi quase que um tapa na cara de muita gente, inclusive na minha. Ele disse assim: a pessoa não ora, não lê a Bíblia, não jejua, mas fica reclamando que está fraco espiritualmente. E aí eu pude ver que eu passei por muito tempo disso, em que eu reclamava que eu estava fraco, que eu não conseguia, que eu não entendia, que eu lia, mas não compreendia, até que eu me dei conta de que eu só ia me tornar forte quando eu começasse a exercitar a minha fé, quando eu começasse a exercitar a minha leitura bíblica, o meu jejum. Mas eu não consigo jejuar por muito tempo. Deus não quer que você jejue por dias, né? Deus quer que você jejue, que você consagre. Deus não quer que você pare e leia a Bíblia toda num dia, mas Ele quer que você separe um momento do seu dia para conversar com Ele por meio da sua palavra. Deus não quer que você fique 24 horas de joelho orando, mas Ele também não quer que você passe 24 horas sem orar. Essa é uma frase de Dwight Lyman Moody, que ele disse: eu não passo muito tempo orando, mas eu também não passo muito tempo sem orar. Então, nós temos que ter isso em mente. Se nós queremos ser fortes, temos que começar a exercitar essa força em nós. Então, se você, eu não conheço a Bíblia, comece a estudá-la para conhecer. Eu não sei orar, comece a orar para aprender. Eu não tenho força para jejuar, comece a jejuar para você começar a ter. Comece a buscar a Deus para você se encher dele, tá bom? Antes de começar a nossa oração, a nossa leitura, vamos fazer nossa oração. Nosso devocional tem que ser precedido de uma oração. Então eu convido você, vamos lá comigo? Santo Deus eterno, Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de fazer esse devocional. Que o Senhor possa sentar aqui do lado, bem do nosso ladinho. E tudo que nós lermos aqui hoje possa ser literalmente uma conversa contigo. Possamos compreender a tua palavra, receber do teu Espírito as explicações necessárias, para que então essa palavra possa nos fortalecer, nos exortar, mas também nos fazer nos santificarmos para o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Abençoe o nosso dia, que ele seja cheio da tua presença e da tua graça. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Como eu disse para vocês ontem, nós lemos os capítulos 9, 10 e 11. Por isso hoje nós vamos ler os capítulos 12, 13 e 14 do primeiro livro dos Reis. Vamos lá? São grandes, então vamos lá. Roboão foi a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e toda a sua comunidade de Israel foram falar com Roboão. O seu pai foi muito duro conosco, eles disseram. Alivia a carga pesada de trabalho e os impostos altos que o seu pai nos obrigou a carregar. E então nós seremos os seus súditos leais. Roboão respondeu: me deem 3 dias para pensar. Depois podem voltar aqui para saber a minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros do seu pai Salomão. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como eu devo responder ao povo? Eles disseram: bom, se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhes der a resposta favorável, eles serão seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião de jovens que haviam crescido com ele e que agora o acompanhavam. O que vocês me aconselham? Perguntou ele. Como eu devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam: você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e eles que te pedem alívio. Diga assim: o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Sim, o meu pai lhes impôs cargas pesadas,
mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltou para saber a decisão do rei, como ele havia ordenado. Roboão lhe respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e acabou seguindo o conselho dos mais jovens. Ele disse ao povo: o meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, eu, porém, os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim, o rei não atendeu o pedido do povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender o seu pedido, respondeu: abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé nada tem nos oferecer. Volte para casa, Israel. E você, Davi, cuide da sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou até o rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para Jerusalém. Até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Quando o povo de Israel soube que Jeroboão tinha voltado do Egito, convocou uma assembleia e proclamou Jeroboão rei sobre todo Israel. Apenas a tribo de Judá permaneceu leal à família de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens da tribo de Judá e Benjamim, 180.000 dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Deus, porém, falou a Semaías, homem de Deus: diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o povo de Judá e Benjamim, e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não lutem contra os seus companheiros, compatriotas israelitas. Voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Então eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para casa conforme o Senhor havia ordenado. Então Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e se estabeleceu ali. Mais tarde fortificou Peniel. Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Porque quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e vão proclamar ele como rei deles. Então, seguindo a recomendação dos seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro. Disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou os 2 bezerros em Betel e em Dan, nos 2 extremos do seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan, ao norte, para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel no 15º dia do 8º mês, uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Ali em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito e designou sacerdotes para os santuários idólatras que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que ele mesmo tinha definido, ofereceu sacrifícios no altar em Betel. Instituiu desse modo uma festa religiosa para Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Capítulo 13. Só que por ordem do Senhor, um homem de Deus vindo de Judá foi até Betel e chegou ali quando Jeroboão já se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, o homem de Deus gritou: altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias nascerá lá da dinastia de Davi. Sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui, e sobre você serão queimados ossos humanos. Naquele mesmo dia, o homem de Deus deu um sinal. Disse ele: o Senhor anunciou este sinal, o altar se rachará e as cinzas se derramarão pelo chão.
Quando o rei Jeroboão ouviu o homem de Deus falar contra o altar em Betel, apontou para o homem e ordenou: prendam-no! Só que no mesmo instante, a mão do rei ficou paralisada naquela posição e ele não conseguia fazê-la voltar à sua posição normal. Ao mesmo tempo, uma grande rachadura apareceu no altar e as cinzas se derramaram exatamente como o homem de Deus tinha dito na mensagem recebida do Senhor. O rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor seu Deus que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. Então o rei disse ao homem de Deus: venha ao palácio comigo, coma alguma coisa e eu lhe darei um presente. Mas o homem de Deus respondeu a Jeroboão: mesmo que o rei me desse metade de tudo que possui, eu não o acompanharia. Eu não comeria nem beberia coisa alguma neste lugar, porque o Senhor me ordenou: não coma nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. Então ele partiu de Betel e voltou para casa por outro caminho. Acontece que morava em Betel um profeta idoso. Seus filhos foram até ele e lhe contaram o que o homem de Deus havia feito em Betel naquele dia. Também contaram ao pai o que o homem de Deus tinha dito ao rei. O profeta idoso perguntou: para onde ele foi? E eles mostraram ao pai o caminho por onde o homem de Deus tinha ido. Selem o jumento, disse o profeta idoso. Eles selaram o jumento para o pai e ele montou. Ele foi atrás do homem de Deus e o encontrou sentado debaixo de uma grande árvore. Perguntou-lhe: você é o homem de Deus que veio de Judá? Sim, sou eu, respondeu ele. Então o profeta disse ao homem de Deus: venha para casa comigo, coma alguma coisa. Eu não posso ir com você, respondeu o homem de Deus. Eu não tenho permissão para comer nem beber coisa alguma neste lugar, porque o Senhor me ordenou: não coma e nem beba coisa alguma enquanto estiver lá, e não volte pelo mesmo caminho por onde foi. O profeta idoso, porém, respondeu: eu também sou profeta como você. E um anjo me deu esta ordem da parte do Senhor: traga-o para cá com você, para que ele coma pão e beba água. No entanto, o profeta idoso estava mentindo. Eles voltaram juntos e o homem de Deus comeu e bebeu na casa do profeta. Então, enquanto estavam sentados à mesa, veio uma ordem do Senhor ao profeta idoso. Ele falou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor: você desafiou a palavra do Senhor e desobedeceu a ordem que o Senhor seu Deus lhe deu. Voltou a este lugar e comeu e bebeu onde lhe disse que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu próprio jumento para ele, e o homem de Deus partiu. Enquanto estava a caminho, apareceu um leão e o matou. O seu corpo ficou na estrada, com o jumento e o leão parados ao lado dele. Algumas pessoas que passaram viram o corpo estendido ali, com o leão parado ao lado dele, e deram a notícia em Betel, onde morava o profeta idoso. Quando o profeta que trouxe de volta soube do que havia acontecido, disse: é o homem que desafiou a palavra do Senhor. O Senhor cumpriu a sua palavra ao fazer o leão atacar e o matar. Então o profeta disse a seus filhos: selem o jumento para mim. E eles selaram o jumento, e o profeta foi ao encontro do corpo estendido na estrada. O jumento e o leão ainda estavam parados ao lado dele. O leão não havia comido o corpo nem atacado o jumento. O profeta colocou o corpo do homem de Deus sobre o jumento e o levou de volta à cidade para lamentar por ele e sepultá-lo. Pôs o corpo em sua própria sepultura e lamentou por ele, exclamando: ah, meu irmão! Depois de sepultá-lo, o profeta disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no túmulo onde está sepultado o homem de Deus. Ponham os meus ossos ao lado dos ossos dele, pois a mensagem que o Senhor ordenou que ele proclamasse contra o altar em Betel e contra os santuários idólatras nas cidades de Samaria certamente se cumprirá. Mesmo depois disso, Jeroboão não se arrependeu dos seus maus caminhos. Continuou a nomear sacerdotes dentre o povo comum. Qualquer um que desejasse podia se tornar sacerdote dos santuários idólatras. Com isso, por causa desse pecado, a dinastia de Jeroboão foi eliminada da face da terra. Desculpa por esse barulho ao fundo, tá bom, gente? Capítulo 14. Por esse tempo,
Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Jeroboão disse à sua esposa: ponha um disfarce para que ninguém reconheça que você é minha esposa, e vá a Siló falar com o profeta Aías, o homem de Deus que me disse que eu seria rei sobre este povo. Leve para ele um presente de 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel. Ele lhe dirá o que vai acontecer com o menino. A esposa de Jeroboão foi à casa de Aías em Siló. O profeta já estava velho e não podia mais enxergar. Contudo, o Senhor tinha dito para Aías: a esposa de Jeroboão virá aqui fingindo que é outra pessoa. Ela vai te perguntar a respeito do filho dela, pois está doente. Transmita-lhe a resposta que eu darei a você. Quando Aías ouviu os passos dela junto à porta, disse: entre, esposa de Jeroboão. Por que você finge ser outra pessoa? Eu tenho más notícias para você. Leve a seu marido Jeroboão esta mensagem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o exaltei dentre o povo e o fiz líder de Israel, meu povo. Eu arranquei o reino da família de Davi e entreguei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que obedeceu os meus mandamentos e que seguiu de todo o coração e fez sempre o que me agradava. Você pecou mais do que todos os que viveram antes de você. Fez para si outros deuses e me enfureceu com seus bezerros de ouro. Você me deu as costas. Por isso trarei desgraça sobre a sua família e destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Eu vou queimar a sua dinastia como se queima o lixo até que tenha desaparecido. Os membros da família de Jeroboão que morrerem na cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Eu, o Senhor, o falei. Então Aías disse à esposa de Jeroboão: volte para casa, e quando você puser os pés na cidade, o seu filho morrerá. Todo Israel lamentará a morte dele, e eles vão sepultá-lo. O menino será o único membro da família de Jeroboão que terá um sepultamento digno, pois esse menino é o único de toda a família de Jeroboão do qual o Senhor Deus de Israel se agradou. Além disso, o Senhor levantará um rei sobre Israel que destruirá a família de Jeroboão. Isso acontecerá hoje, agora mesmo. E o Senhor sacudirá Israel como uma corrente de água que agita as canas do junco. Ele vai arrancar os israelitas desta boa terra que deu aos seus antepassados e os dispersará além do rio Eufrates, porque enfureceram o Senhor com os postes que levantaram para adorar a Deus Azerá. Deus abandonará Israel porque Jeroboão pecou e fez Israel pecar contra ele. Então a esposa de Jeroboão voltou a Tisa, e o menino morreu no instante em que ela entrou em casa. Todo Israel o sepultou e lamentou por ele, conforme o Senhor havia anunciado por meio do profeta Aías. Os demais acontecimentos do reino de Jeroboão, as guerras e o modo como governou estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Jeroboão reinou em Israel por 22 anos. Quando morreu, se reuniu a seus antepassados e o seu filho Nadab foi o seu sucessor. Enquanto isso, Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou por apenas 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel como lugar para o seu nome. A mãe de Roboão era uma mulher amonita chamada Naamá. O povo de Judá fez o que era mal aos olhos do Senhor e provocou a ira dele com os pecados que cometeu, pois foram ainda piores que os dos seus antepassados. Eles construíram santuários idólatras e levantaram colunas sagradas e postes de Azerá em todos os montes e debaixo de toda árvore verdejante. Havia até mesmo prostitutos culturais por toda a terra. O povo imitava as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu e atacou Jerusalém. Ele saqueou os tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Roubou tudo, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. Mais tarde, o rei Roboão fez escudos de bronze para substituí-los e os confiou aos oficiais da guarda que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas levavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda.
Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que ele fez estão registrados no livro das histórias do rei de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Quando Roboão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Sua mãe era uma mulher amonita chamada Naamá. Seu filho Abias foi o seu sucessor. E agora nós vamos para o livro de Atos, capítulo 22. Vamos lá? Abre aí a sua Bíblia, Atos, capítulo 22. Irmãos e pais, disse Paulo, ouçam-me enquanto apresento a minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Então Paulo disse, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, eu fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Me tornei muito zeloso de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês sabem, como vocês são hoje. Fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso, que eu recebi deles as cartas para os nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém, em cadeias para serem castigados. Quando eu me aproximava de Damasco, por volta ali do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Eu caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu perguntei, quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, sou Jesus, o Nazareno, a que você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu perguntei, o que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse, levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e os meus companheiros tiveram que me levar pela mão para o Damasco. Lá vivia um homem chamado Ananias, muito devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse, irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante eu pude ver. Então ele disse, o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Você será testemunha dele dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. Depois que voltei a Jerusalém, estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia, depressa, saia de Jerusalém, porque o povo daqui não aceitará o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi, Senhor, sem dúvida eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Eu fiquei ali, eu guardei os mantos daqueles que tiraram quando foram apedrejá-los. Mas o Senhor me disse, vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até lhe dizer essa palavra. Então começaram a gritar, fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado, a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando amarravam Paulo para açoitá-lo, ele disse ao oficial que estava ali, a lei permite açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? Ao ouvir isso, o oficial foi ao comandante e perguntou, o que o senhor está fazendo? Esse homem é cidadão romano. O comandante perguntou a Paulo, diga-me, você é mesmo um cidadão romano? E ele respondeu, sim, eu sou. Eu também, disse o comandante. E paguei caro por minha cidadania. Paulo respondeu, mas eu sou de nascimento. Quando os soldados que estavam prestes a interrogar Paulo ouviram que ele era cidadão romano, retiraram-se imediatamente. Até mesmo o comandante ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano, pois tinha mandado amarrá-lo.
No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Ele queria descobrir exatamente qual era o problema, por isso soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante deles. E aqui, meus queridos, nós fechamos o nosso devocional de hoje, do dia 14 de abril. Que Deus te abençoe. Se você chegou até esses 25 minutos de vídeo, me perdoe pelo barulho ao fundo, tá bom? Me perdoe, eu procurei o lugar mais silencioso que tinha, mas infelizmente esse barulho nos alcançou. Coloca nos comentários concluído com sucesso para eu saber quantos chegaram até esses 25 minutos de vídeo, ou seja, terminaram o nosso devocional junto comigo. E, por favor, copie o link e divulga, tá? Copia e cola nos grupos do WhatsApp, no Instagram, me ajuda a divulgar esse trabalho de leitura bíblica, tá? Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.